Por que eu preciso da constelação familiar para acessar o campo? Que campo é esse? Esse campo tem um nome, é o campo morfogenético, tá? É só pesquisar campo morfogenético de Rupert Sheldrake, que outro dia eu trago um vídeo explicando isso mais aprofundado. E nesse campo existem as informações do nosso clã, do sistema familiar. É só da gente? É só do ser humano? Não. Os animais, as plantas, tudo que há, existe um campo morfogenético. Por isso os animais também reproduzem as coisas aí por instinto, né? De onde vêm essas informações? Desse campo morfogenético. E através das constelações, da constelação familiar, nós acessamos esse campo através de uma técnica, né? E esse campo é o campo da alma, nós acessamos a alma. Por que que essa informação precisa ser acessada dessa forma? Porque corpo, certo? Nós temos o corpo, nós temos a alma e nós temos o espírito. E aí, se nós vamos acessar informações que nós sabemos, tá no campo, que nós podemos dizer aqui tá na psique, tá no cérebro. Então, tá nesse primeiro, né? Tá nesse primeiro lugar. Então, as informações que você já sabe, do tipo, eu sinto dor, eu sinto raiva, eu sinto tristeza, eu tô com raiva de fulano, de beltrano, de ciclano, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Essas informações, elas são informações secundárias, que nós chamamos, né? E elas estão acessíveis a você. Então, aquilo que você geralmente leva para terapia, aquilo que você sabe que você sente. A questão da constelação, nós vamos acessar aquilo que você não sabe, né? É o quê? É a raiz do que você sente. Então, é o porquê eu sinto. E é somente através da constelação. Não existe outra ferramenta que acesse esse campo, tá? Tem que ter bonequinho? Tem que ser na água? Tem que ser presencial? Tem que ser assim, um assado? Não. Tá? Tem várias formas de acessar a informação. O recurso dos bonequinhos, o recurso dos bonequinhos na água, dos bonequinhos na mesa, ou presencial, ou em grupo. Esse recurso é para que nós possamos visualizar, é para que a gente saia do mental e consiga acessar as informações. Nós somos muito mentais, então tudo aquilo que nós não conseguimos lidar, que nós não temos uma referência, a gente fica perdido. E aí a gente não consegue conceber se não tiver esses recursos, essas ferramentas, tá? Mas constelação não precisaria de nada disso. Porque eu já constelei pessoas assim só numa conversa. A gente acessa a informação que tá guardada, sabe? Que tá lá debaixo das camadas, tá? Na verdade, todos esses bonecos e se é dessa forma, se é daquela, se é na mesa, se é na água, tudo isso são somente recursos para facilitar que a pessoa consiga visualizar e acessar melhor esse campo, tá? Mas hoje, a única ferramenta que acessa esse campo inconsciente dessas informações que estão ali, a raiz, né? A raiz dessas questões é a constelação familiar. Por experiência própria, eu fiquei anos buscando terapias e buscando formas de acessar, né, de responder perguntas que eu não tinha respostas e eu não conseguia, porque na verdade tinha coisa ali que eu nem sonhava, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, eu carreguei um sentimento de injustiça, assim, durante anos. Tudo eu era a justiceira, a justiceira, né? Às vezes o problema nem era meu e eu falava assim, não, porque isso tá errado, porque... Então eu tinha que fazer justiça, né? E eu falei, gente... E aí, quando eu conheci as constelações familiares, eu pude entender, porque aí eu acessei uma informação, né? De que eu tenho um avô que ele faleceu assassinado, né? E ele foi perseguido, teve uma perseguição, ele foi assassinado de facada, né? E eu sei que desde de criança eu tinha, assim, um negócio com isso. Eu falava, nossa, nesse tipo de morte deve ser horrível, tipo, nunca gostei de faca, sabe? E eu nem sonhava desse assunto, eu fui descobrir isso, né, já adulta, já tem pouco tempo. E eu carregava esse sentimento de profunda injustiça. Por quê? Porque eu tenho isso no meu clã, né? Esse avô morreu, afinal de contas, injustamente, né? Covardemente, ele foi perseguido e morreu. E ainda foi por conta de algum dinheiro que esse pessoal, acho que, né, esse homem, essa pessoa... Eu não sei muito bem certas informações, sei que foi um homem que queria roubá-lo, algo nesse sentido, tá? Mas são informações desse tipo,
né? Às vezes a gente carrega aí um sentimento, uma raiva, um medo, que não é exatamente a partir do nosso nascimento, que está para trás disso, que está para além disso. E aí, somente através da constelação familiar que nós conseguimos acessar essas informações aí que estão guardadas, ocultas e inconscientes, tá?